Bom dia, filhos e filhas de Deus. Mais uma vez, nesta manhã, nós estamos juntos para podermos meditar um pouco na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta manhã, nós estaremos falando como manifestar-se-á a segunda vinda de Cristo. Como manifestar-se-á a segunda vinda de Cristo. Nós estaremos meditando em uma porção da sua palavra para que possamos glorificar o nosso Deus nesta manhã, em o nome de Jesus. Então vamos meditar em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos dizendo que isto vai ser uma coisa rápida e quando menos nós esperarmos, estas coisas vai estar acontecendo. Então vamos ler uma outra passagem bíblica na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 2, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 4, e o versículo de número 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Então, baseado nesses textos que nós acabamos de ler, tanto de Mateus quanto o que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, nós aprendemos que o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, será dividido em dois estágios distintos. Primeiro, no espaço de 7 anos. Durante um período de 7 anos, estas coisas irão acontecer. O primeiro estágio do arrebatamento da igreja. Ele receberá seu santo nas nuvens, secretamente. Mateus 24 e 27, 1 Tessalônica 5 e 2 e 4 e 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Ele virá receber a sua noiva. 1 Tessalônica, capítulo 1, versículo 10, para que nós possamos entender que ele virá como ele mesmo prometeu. Ele virá com os seus santos que estavam dormindo, ou seja, que já tinha falecido, mas Deus vai ressuscitar os seus filhos e aqueles que já morreram virá com ele. 1 Tessalônica, capítulo 4, versículo 14. No segundo estágio do arrebatamento, ele virá com seus Zacarias, capítulo 14, versículo 5, parte B. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 13 e Judas 14. Nós estamos atentando para a sua palavra. Então, como é que vai acontecer o segundo estágio do arrebatamento? Então, ele virá com seus. Primeiro, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4, vencer o anticristo, 2 Tessalônica 2 e 8, e cessar com a grande tribulação. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo de número 21. E vai revelar-se aos judeus como Messias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Implantar o milênio, o reinado de paz. Mateus capítulo de número 19 e o versículo de número 29. Mateus capítulo 25 e o versículo de número 31. Então, a vinda de Jesus e os povos bíblicos, como é que vai ficar esta situação em relação à vinda de Jesus e o povo judeu? O mundo
humanamente está dividido em diversos grupos étnicos, mas do ponto de vista divino existem apenas três: judeus, gentios e igreja. Judeus, gentios, que são os ímpios, e a igrejas, que são salvos. Para os judeus, ele vai vir para Israel. A vinda do Senhor é predicada para cumprir as profecias que diz a respeito ao seu ressurgimento nacional, a sua conversão e estabelecimento em paz e poder sobre o pacto davídico. Ele virá como seu Messias e libertador para os judeus. Então, os judeus estão aguardando. Para os gentios, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e juiz para julgá-los. Após isso, reinar sobre eles com vara de ferro, isto é, com justiça. Salmo de número 2, do versículo 6 ao versículo 10. Salmo de número 96, o versículo 13. Para a igreja, ele virá como noivo, a fim de levar para si mesmo. João, capítulo de número 14 e o versículo de número 3. Agora, qual é a diferença entre o rapto e a revelação? Porque às vezes existe alguns que confundem a primeira com a segunda vinda. Então, nós estaremos concluindo e falando a respeito da diferença entre o rapto da igreja e a revelação. Então, o rapto da igreja, de primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 14 ao versículo de número 16. A revelação é em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Judas 14 e 1 João 3 e 2, ou seja, rapto, a igreja ela vai sumir a qualquer momento, ela vai desaparecer. A revelação, todos virão Jesus quando ele vier para poder estabelecer o milênio. No rapto há segredo, Mateus capítulo de número 24 e 36 a 43, eu não sei. Na revelação tudo será público, ou seja, todos verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. No rapto, Jesus virá sobre os ares. Jesus não descerá na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Na revelação, Jesus virá sobre o monte. Aí todos verão, Jesus vai descer sobre o monte das oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4, versículo 5, Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 11. No rapto, Jesus virá para os santos, apenas para a igreja. Jesus não virá para o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Na revelação, Jesus virá com os santos, ele virá com a igreja, ele virá com os seus filhos. Judas 14. No rapto, a alegria. 1 João capítulo 3, versículo 2, porque isto vai ser para a igreja. Na revelação haverá profunda lamentação. Mateus capítulo 24, versículo 30. Aqueles que hoje nós falamos do amor do nosso Deus, aqueles que hoje nós pregamos, nós falamos que Jesus salva, cura, liberta, transforma, mas que ninguém quer nada. Então, na revelação haverá profundeza, lamentação, haverá tristeza, haverá choro. Muitos que desobedeceram terão que pagar pelas suas atitudes errôneas. Então, no rapto, os incrédulos serão deixados, só a igreja vai subir. Mateus capítulo de número 25 fala a respeito das duas virgens, as prudentes e as loucas. As prudentes estavam vigiando e as loucas não queriam absolutamente nada. Na revelação, os incrédulos serão destruídos. Na revelação, no rapto, eles serão deixados. Na revelação, eles serão destruídos. Muitos terão que pagar pelas suas atitudes, terão que pagar pelas suas ações. Então, nesta manhã, nos voltemos para a palavra de Deus. Se volte com os teus filhos, com a tua família.
Aproveite essa oportunidade para pelo menos meditar na Bíblia. Se de repente você não tem um exemplar da Bíblia na tua casa, através do celular mesmo, você pode ler a Bíblia através do celular, você pode falar com alguém da tua família, das grandezas de Deus, você pode orar por eles, porque na nossa vida é assim, às vezes acontecem coisas que nós não esperamos e que nós não sabemos, assim como nós lemos em Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 27, que está escrito assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus vai vir de uma maneira rápida, assim como o ladrão vem para poder roubar e ele não avisa nada. Jesus vai vir assim. Então fica atento, meu irmão, fica atento, minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro pelos teus filhos da igreja, eu oro por todos aqueles que o Senhor colocou debaixo da minha responsabilidade. Eu oro, meu Senhor, por todas as famílias, eu oro pela nossa nação, eu oro pelo nosso Estado, eu oro pelas nossas autoridades, eu oro pela minha família, eu oro, meu Senhor, por todas as crianças da nossa igreja e também da nossa igreja. Eu oro, meu Senhor, para que todos venham ter paz, para que todos estejam voltados para Ti cada vez mais. Eu oro pelas minhas ovelhas, para que haja um despertamento, para que todas elas se voltem para Ti, porque eu não quero que ninguém se perca. Eu quero naquele grande dia prestar conta de tudo aquilo que o Senhor me deu. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oro também pela vida de todos aqueles, aonde quer que esse áudio for chegar, Senhor, que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Filho de Deus, nesta manhã, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos. Se você puder, vai ouvir um louvor, se você puder, vai ler a Bíblia, se você puder, levanta a mão dentro dos seus lares, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, no nome de Jesus. Eu agradeço, meu Deus, por esta manhã. Fique com Deus.